Olá, queridos, a graça e a paz da parte do nosso grande e eterno Deus. Estamos de volta, pela graça de Deus, juntos para mais uma mensagem da Palavra de Deus. O que a Bíblia realmente exige na adoração? Olha que mensagem importante para nós. Vamos juntos para mais um vídeo aqui no canal e eu convido você a ficar comigo até o final dessa mensagem. Você já parou para pensar se a forma como você adora a Deus no domingo é a que Ele realmente pediu? A gente olha por aí e vê um verdadeiro cardápio de opções. Tem culto com show de luzes, fumaça e uma produção digna de um show de rock. Tem culto silencioso, solene, que segue uma liturgia de séculos. Tem culto com dança, com teatro, com todo tipo de arte. E no meio dessa confusão toda, a pergunta que não quer calar é: qual deles está certo? Qual tipo de culto está correto? Será que todos estão certos? Ou será que a pergunta mais importante não é o que eu gosto mais, e sim, o que Deus exige? E se eu te dissesse que a maioria das inovações que a gente vê em muitos cultos, hoje, na verdade, se afasta perigosamente do que a Bíblia ensina sobre a verdadeira adoração? Que a nossa criatividade e as nossas melhores intenções, quando aplicadas ao culto, podem nos levar a oferecer a Deus algo que Ele simplesmente nunca pediu? Então, nesse vídeo, nós vamos fundo nas Escrituras para descobrir o que Deus realmente exige quando nos reunimos para adorá-lo. E a resposta pode confrontar e transformar para sempre a sua maneira de ver o culto. Em primeiro lugar, o primeiro ponto da nossa mensagem, a pergunta fundamental: quem define as regras? O ponto de partida de toda essa conversa é uma pergunta básica. Quem tem a autoridade para dizer como a adoração deve ser? Somos nós que adoramos ou é Deus que é adorado? A cultura de hoje, que gira em torno do eu, nos ensinou a medir tudo pela nossa experiência, pelo nosso sentimento. A gente vai a uma igreja e diz: gostei do louvor, não curti a pregação, me senti bem lá. Nós transformamos a adoração em um produto e nós somos os clientes que precisam ser satisfeitos. Mas a Bíblia vira essa lógica de ponta cabeça. A adoração não é sobre a gente. Não é para nos entreter, nos fazer sentir bem ou agradar nosso gosto musical. A adoração é sobre Deus. É sobre reconhecer quem Ele é em sua santidade, majestade e glória e responder a Ele do jeito que agrada a Ele. A questão central, então, não é o que nos satisfaz, mas o que honra a Deus. A teologia reformada, que bebe direto da fonte da Escritura, argumenta que, por Deus ser o Rei soberano do universo, só Ele tem o direito de ditar as regras de como podemos nos aproximar dEle. Nós não inventamos a adoração. Nós a recebemos como uma ordem e um privilégio. Ignorar isso é um ato de arrogância perigoso. É se colocar no lugar de Deus, achando que sabemos melhor que Ele o que lhe agrada. E a Bíblia está cheia de avisos bem sérios para quem tratou a adoração como um parquinho para a criatividade humana. Segundo lugar, o princípio regulador do culto. Essa ideia de que só Deus define a adoração tem um nome: princípio regulador do culto. Esse princípio é um dos pilares da adoração na tradição reformada e a gente pode resumir de um jeito simples. No culto público a Deus, só devemos fazer aquilo que a Bíblia ordena de forma clara ou que pode ser concluído diretamente dela. Parece muito restritivo, não é? Para muita gente, sim. É que a gente vive sob a influência de outro princípio que muitas vezes nem é falado: o princípio normativo. Esse outro princípio diz que no culto a gente pode fazer qualquer coisa desde que a Bíblia não proíba. Parece que dá mais liberdade, né? Se a Bíblia não diz, é proibido usar canhão de luz, então, em tese, estaria liberado. É essa lógica que abriu a porteira para a enxurrada de práticas nos cultos modernos que não tem base bíblica nenhuma. Mas o princípio regulador diz que o silêncio de Deus não é um pode fazer.
Se Deus não mandou fazer algo no culto dele, a gente não tem a autoridade para adicionar. A pergunta que a gente tem que fazer não é: a Bíblia proíbe isso? Mas sim, a Bíblia ordena isso. A Confissão de Fé de Westminster, um documento histórico da fé reformada, define isso assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. E esse princípio não surgiu do nada. Ele tem raízes profundas na Palavra de Deus. O ponto 3, onde a Bíblia fala. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Em Deuteronômio 12, Deus está dando instruções bem claras para Israel sobre como eles deveriam adorá-lo na terra prometida. Ele manda destruir os altares pagãos e depois avisa, com toda a seriedade: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. A ordem é direta. A adoração a Deus não é um campo aberto para criatividade. Tem que ser exatamente como Ele mandou, sem tirar nem pôr. Mas talvez o exemplo mais chocante e sério sobre isso esteja em Levítico, capítulo 10. Arão e seus filhos tinham acabado de ser consagrados sacerdotes. A glória de Deus tinha se manifestado. E aí a gente lê algo terrível. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. A resposta de Deus é imediata e assustadora. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Qual foi o pecado deles? O texto dá a resposta. Eles ofereceram algo que não lhes ordenara. Eles não estavam adorando um Deus falso. Eles estavam tentando adorar o Deus verdadeiro, mas de um jeito que Ele não mandou. Eles usaram a iniciativa própria, a ideia deles do que seria legal, e ofereceram fogo estranho. A lição é brutalmente clara. Deus leva a sério a sua honra e as suas ordens sobre o culto. Boas intenções não bastam. Sinceridade não justifica a desobediência. Séculos depois, Jesus reafirma esse princípio na conversa com a mulher samaritana em João 4. E ela pergunta sobre o lugar certo de adorar. Jesus responde que o lugar físico não importa mais. E então define a essência da verdadeira adoração. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar em espírito e em verdade é a fórmula de Deus para o culto. Em espírito quer dizer que a adoração tem que ser sincera, de dentro para fora, vindo de um coração transformado pelo Espírito Santo, e não só um ritual vazio. Mas essa é só a metade da história. Tem que ser também em verdade. Isso significa que nossa adoração precisa estar de acordo com a verdade que Deus revelou sobre si mesmo na sua palavra. A verdade guia e dá forma ao Espírito. Sinceridade, Espírito. Sem o conteúdo certo. Verdade é o fogo estranho de Nadab e Abiú. A verdade sem a paixão do coração é a hipocrisia dos fariseus. Deus exige as duas coisas: adorar em espírito e em verdade. Em quarto lugar, os ingredientes do culto bíblico. Então, se a gente só pode fazer o que a Bíblia manda, o que, afinal, ela manda para o culto público? Quando a gente olha para o Novo Testamento, vemos um padrão bem claro nas reuniões da igreja primitiva. Os elementos ordenados são: 1. A leitura da palavra de Deus, 1 Timóteo 4,13. 2. A pregação da palavra de Deus ou o sermão, 2 Timóteo 4,2. 3. As orações da congregação, Atos 2,42. 4. O canto de salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5,19. Colossenses 3,16. 5.
a administração dos sacramentos ou ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Mateus 28, 19, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Esses são os ingredientes que Deus nos deu para o banquete da adoração. Eles são simples, focados em Deus e na sua palavra, e são suficientes. O poder do culto não está na nossa performance, mas na ação do Espírito Santo através desses meios que Ele mesmo criou. A majestade não vem das luzes, mas da proclamação da palavra do Rei. A emoção não vem de uma batida contagiante, mas da beleza da verdade do Evangelho cantada por todos juntos. Isso quer dizer que dança, teatro ou vídeos são pecado? Não necessariamente. Essas coisas podem ter seu lugar na vida do cristão, mas o princípio regulador nos ensina que elas não têm lugar no culto público e oficial da igreja, porque Deus não as ordenou para esse momento. Adicionar elementos estranhos, por mais bem intencionados que sejam, é duvidar que a palavra de Deus é suficiente e correr o risco de desviar o foco do adorado para os adoradores. Em quinto lugar, a adoração é a vida inteira. A essa altura, alguém pode estar pensando: nossa, mas isso não deixa a vida cristã sem graça e sem criatividade? Muito pelo contrário. O princípio regulador se aplica especificamente ao culto público da igreja reunida. Fora desse momento, a Bíblia expande radicalmente nossa ideia de adoração. Em Romanos 12, Paulo nos incentiva: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui a Bíblia nos ensina que a adoração não se resume a uma hora no domingo. A nossa vida inteira deve ser um ato de adoração. O jeito como você trabalha na segunda-feira, a honestidade nos seus negócios, a paciência com seus filhos, a ajuda a quem precisa, a busca por justiça na sua cidade, tudo isso é adoração. É aí que a nossa criatividade, nossos dons e talentos devem brilhar para a glória de Deus. O culto de domingo nos abastece, nos realinha com a verdade de Deus e nos une como igreja. O culto de segunda a sábado é a nossa resposta prática a essa verdade no mundo. Concluindo a mensagem, entender a adoração do jeito que a Bíblia ensina é libertador. Nos liberta da ditadura do gosto pessoal e da busca sem fim pela próxima novidade. Nos liberta da pressão de ter que produzir um clima ou um sentimento. Em vez disso, nos chama para descansar na suficiência da palavra de Deus e encontrar nossa alegria naquilo que Ele mesmo disse que lhe agrada. A verdadeira adoração não é sobre o que a gente quer dar para Deus, mas sobre receber com gratidão o que Ele nos oferece em Sua palavra e em Cristo, e responder com obediência e reverência. O centro é Deus, não o homem. As regras vêm da Escritura, não da cultura. E o objetivo final não é a nossa satisfação, mas a glória total de Deus. Que a gente possa ser a geração que o Pai procura. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se essa reflexão te desafiou a pensar mais fundo sobre o que é adorar a Deus, eu quero te convidar a fazer 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e pensar nesse assunto tão importante. Segundo, se inscreva no canal para a gente continuar explorando juntos a profundidade da palavra de Deus. E por último, conta pra gente aqui nos comentários qual desses elementos da adoração bíblica, a leitura, a pregação, a oração, o canto ou os sacramentos mais toca o seu coração e por quê. Que Deus nos guie em toda a verdade. Amém?